Glória. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Foi gravado? Foi, né? Tem uma parte lá que eu falei que durante 20 anos, né? Eu nunca tive o desejo, né, de separar, né? A outra parte ela não precisa saber, né? Não gravou, não? 20 anos, amor. Eu nunca pensei em separar. Mas pensei em te matar um monte de vezes. Carta pastoral a Tito. Capítulo... A carta pastoral a Tito, capítulo 3, versículo 5. Mas aí... Durante esses 20 anos veio a graça, houve a regeneração, houve a transformação. Mas a vontade de matar foi em Cristo mesmo. Por isso que não cometi, só deu a vontade. Vontade dá e passa, né? Está escrito assim, capítulo 3 da carta a Tito, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto ele nos remete à regeneração, um processo da salvação. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5 diz assim, respondeu Jesus, né? Porque Nicodemos faz uma pergunta no 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A regeneração em Cristo não é mudança comportamental, é uma nova natureza, é um novo nascer. Eu acho que carta aos Coríntios, capítulo 5, coloca não, porque eu estou ruim de endereço, mas eu acho que é isso. Acho que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nascer de novo. Nova. Colossenses. Mas eu acho que também tem a carta aos Coríntios, também diz. Regeneração é o nascer de novo, é o processo da salvação em Cristo. E eu estava pensando sobre isso, pensando em uma ilustração que cabe bem dentro disso. É que se você imaginar um dos melhores carpinteiros, e isso assemelha a Jesus Cristo, ele pode olhar para a pior madeira, cheia de cupim, cheia de nó. Aos olhos humanos não tem valor nenhum. Ninguém daria nada a não ser para uma fogueira num mês frio. Mas ele consegue ver um potencial após tratada, após lapidada, se torna um belo material. É isso que a regeneração em Cristo nos promove. Por que eu estava pensando sobre isso? Porque é difícil, irmão, você ser cristão
Porque ser cristão é ir na contramão do mundo. É você orar pela pessoa que te roubou. E se você não fizer isso, você não passa de um hipócrita. Hipócrita é uma palavra que quer dizer daquela pessoa que faz de um personagem. Usa um personagem. Então, nós temos que orar por quem nos persegue, por quem nos rouba. É uma nova pessoa, uma nova natureza. Andar na contramão do mundo. Orar pela... não é você deixar de ser você. É como eu falei, não é mudar o comportamento, e sim mudar a natureza. A natureza, ela muda. Uma natureza caída, sem Cristo, já é uma natureza com Cristo de pé. Não se amoldar aos padrões do mundo. Permanecendo firme diante de tantas coisas que têm acontecido aí fora. A igreja, ela passa por momentos assim constantemente, né, pastor? Quem está na liderança sabe o que é esses vai e vem. Mas o que mais dói numa liderança é quando você começa a enxergar que parece que o que você prega não é o que você acredita. O que você canta não é o que você crê. O que você fala não é o que você quer viver. Dias ruins vão sempre existir. O luto está à porta a qualquer momento. O desemprego pode bater a qualquer momento. A ação do inimigo contra as nossas vidas pode vir a qualquer momento. E ele pode simplesmente fazer uso de muitas coisas desse tipo, simplesmente para nos atacar, para que nós venhamos fraquejar e desistir disso. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou querendo trazer a menção que nós, a partir do momento que aceitamos a fé, que houve o processo da regeneração, aí vem a santificação, aí depois você vem a salvação. Você é uma nova criatura, então as coisas velhas já se passaram, mas as provas vão vir, as lutas vão vir, e a gente não pode simplesmente parar no meio do caminho. Coisas ruins acontecem todo dia. Todo dia. E toda vez que uma pessoa vem aqui à frente, aqui, que ela conta um testemunho, que ela passou por algo, isso é para nos encher de coragem e acreditar que nós também, se for levado à prova, nós vamos saber ter a resposta correta. Esses dias eu falei sobre o Abraão, falei, olha, o Isaac estava no lugar certo com Abraão, e Abraão fez o que era certo, e Deus trouxe a vitória. O lance de você aceitar a fé, aceitar a Cristo, não te isenta de dias maus. Não te isenta a passar dificuldades. Mas sim há uma provocação, talvez, para provar a sua fé em Cristo em certas atitudes. E é Bíblia isso aqui, porque o Satanás vai até Deus lá e coloca Deus contra a parede, acima da vida de Jó, e Deus fala, toca em tudo, só não toca na vida do meu servo Jó. Então, se Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida, o que a gente não pode perder, presbítero Rogério, é só a nossa fé, só a nossa certeza da salvação. O que a gente não pode perder é isso. Isso fica muito latente na minha mente quando eu desci e falei para a pastora Lília, eu falei assim, eu estou quebrado. Eu posso perder tudo, eu só não posso perder
A minha fé. Porque se eu perder a fé, talvez eu não consiga mais nem ir adiante. Talvez eu desista agora. Então, se você for levado a um dos montes Moriá da vida, por indução do próprio Deus, a um sacrifício, ou se porventura o inimigo quis levar acusação sobre a sua conduta a Deus e Deus permitiu que tocasse em tudo e só não tocasse na sua vida porque Ele é o dono da vida, que você consiga ter a resposta que Deus espera que você e eu tenhamos. Deus só espera a resposta, porque quando Abraão ele levanta o cutelo, a ação de Deus é: Abraão, Abraão, não imole o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.